E apesar de ser um dos fundos mais tradicionais da Bolsa e pagar dividendos contínuos há mais de uma década, o CSHG Logística passa hoje por algumas dificuldades. E no final do vídeo eu vou explicar o porquê eu não tenho esse fundo e qual que eu tenho no lugar dele. E quanto a gente precisa para chegar nos R$1.000 por mês. Vou comparar ainda o HGLG com o meu fundo imobiliário de logística e vocês vão ver que diferença absurda. Mas nem adianta pular o vídeo, porque eu já ouvi relatos de alguns inscritos que pulavam o vídeo e acabou casando com o pobre. É inevitável. Pulou o vídeo, já era. Nisso, produção, por que você casou comigo, hein? Acreditei, né? Apostou na baixa? Apostei na baixa, apostei na... Top 2 dos fundos imobiliários com maior número de cotistas no Brasil, o HGLG tem hoje cerca de 340 mil cotistas, ficando atrás apenas do MXRF, o famoso fundo cofrinho, aquele mesmo, sobrou 10ão MXRF para dentro. Para fazer parte dessa seleta lista dos investidores do HGLG, precisamos de um pouquinho mais do que R$10. Hoje o HGLG custa cerca de R$159, está pagando dividendos de R$1,10, de gente grande. Um dos fundos com maior patrimônio líquido na bolsa, 3,6 bilhões, e com PVP de 1,04. Se você já acompanha aqui o canal, você sabe que acima de 1 é um pequeno ágio, né? Ou quando está caro, abaixo de 1 é quando está barato. Aqui 4% de ágio é praticamente irrelevante para esse tipo de fundo. Todo fundo tem uma razão social, né? Ele tem um nome fantasia. Quando eu falar CSHG Logística é porque é o HGLG. Ele é feito para públicos em geral, ou seja, você não precisa ser um investidor qualificado para investir nesse fundo. Foi constituído em 8 de junho de 2010, é para o mandato renda, ou seja, não vai ficar comprando e vendendo para fazer ganho de capital, ele quer aluguel, ele quer renda. É para isso que o HGLG existe. Detalhe importante também que poucas pessoas olham, tá? Mas o fundo HGLG, ele é um fundo com prazo de duração indeterminado, né? Às vezes as pessoas olham fundos lá pagando horrores, pagando bem, mas quando você vai ver, ele tem lá 3, 4 meses de duração de vida, isso é terrível. Então, aprendam a olhar se ele vai pagar de forma determinada, ou seja, ele vai deixar de existir dali a algum tempo, ou de forma indeterminada. Ele é literalmente para o longo e longuíssimo prazo. Vamos ver aqui agora de quem investiu há 12 meses atrás o que aconteceu, principalmente comparado com a poupança. Será que deu bom? Aqui a gente vê uma comparação de R$50 mil aplicado em 12 meses. Na poupança ficou com R$50.938, já no HGLG termina com 54.567. Isso contando com mais de 5 mil de rendimentos caindo na conta, ou seja, os rendimentos dos fundos imobiliários, eles caem líquido de R, aqui é o que vai para o bolso de fato. Isso levou aqui o HGLG versus a poupança numa comparação positiva de mais de 364%. E se você não me conhece, meu nome é Luiz Riquelme. Se por algum motivo que eu não entendo você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, porque aqui eu ensino como ter renda mensal com investimentos e mostro também finanças de forma totalmente descomplicada. Você sabia que um dos maiores colapsos econômicos que tivemos aqui no Brasil foi a greve dos caminhoneiros de 2018? E foi naquela época que o povo realmente percebeu o poder que o setor logístico tem. Até os próprios caminhões não tinham como abastecer os caminhões, porque o caminhão que transportava combustível nos caminhões estava em greve. Foi um caos absoluto e eu me lembro como se fosse hoje. Filas imensas de carros tentando abastecer, as empresas decretando home office pelas primeiras vezes ali antes de 2020, bolsas despencando no Brasil todo, sem contar o medo que a gente ficou de ficar sem comida. Você lembra, produção, o que acabou primeiro no mercado? Foi papel higiênico, não foi? Papel higiênico, exatamente. Ou seja, o pessoal morre de medo de ficar sem papel higiênico. Mas Riquelmerson do céu, o Kiko, essa greve dos caminhoneiros tem a ver com a HGLG? Ora, se você não sabia que esse fundo é do setor de logística, você nem é um investidor de verdade. Apenas aperta botõezinhos, coisa que até macaco faz. Mas se você sabia, parabéns, já está no caminho de ser um investidor top de verdade. Então, principalmente depois dessa loucura na greve dos caminhoneiros, vimos que loucura de verdade é ficar de fora do setor logístico. Mas sem mais delongas, vamos na fonte aqui ver o BO que o HGLG está passando e qual o impacto no fundo atualmente. Mas eu só vou mostrar toda essa bagaceira se você der o like agora.
Já deu? Então vamos lá. Devido à saída do B2W do HGLG Betim, a vacância aumentou de 13% para 19,9%, ou seja, quase 20% de vacância. Agora eu te pergunto, o que é B2W? Simples, Americanas, olha só o efeito cascata aí, né? Acabou de prejudicar um fundo aqui, olha só que absurdo como que começa a impactar, né? Uma empresa quebra, impacta toda uma cadeia abaixo dela. O que o gestor do fundo aqui falou? Ó, no entanto, a vacância financeira se mantém praticamente estável, tendo em vista que o fundo recebe a multa de rescisão do antigo locatário Walmart. Guarda essa informação que a gente vai retomar ela daqui a pouco, para você ver o quão importante é não só apertar botão, ficar comprando cota, mas ser um investidor de verdade. Isso levou a HGLG Betim em uma vacância de 100%. O que é vacância? Decora aí, tá? É coisa ruim. Vacância é que está vago. Vacância é coisa ruim. Se está vago, não está locado. Se não está locado, não está recebendo aluguel. O fundo não recebe aluguel. Se o fundo não recebe aluguel, nós não recebemos os rendimentos. A gente chama de dividendos, tá? Mas o nome correto para fundo imobiliário são rendimentos, ok? Então, decora aí. Vacância, V de vago, e se é vago, é ruim. Certo? Fácil, né, produção? Facinho. Facinho. Lembra da vacinha? Por quê? Vacância. Por que vaca? Por que vaca? O que vaca tem a ver com vacância? Se a gente usa vaca leiteira, são as empresas que dão dividendo. 2000 anos depois. E olha só como isso é ruim. Então, resumindo, HGLG Betim, 100% vago, vazio. HGLG também de Itupeva. Para piorar, tem também Tectal ali de Hortolândia, ó, quase a metade dele está vazio. Tem também ali uma vacância grande em São José dos Campos. Em contrapartida, tá? Esses dois imóveis que estão 100% vazios, eles são AAA. O que significa isso, Riquelme? Simples, tá? Esses imóveis AAA, eles têm mais qualidade, maior qualidade, tem um sistema de LED lá, de iluminação diferente, mezaninos, locais para entrar e sair caminhões grandes, portaria, tá? Então isso é bem legal, facilita alocar esse tipo de galpão logístico. Ainda assim, esse tipo de movimento leva o fundo a uma vacância que eu nunca vi antes, tá? Saiu lá de 7% do ano passado para cerca de 20% esse ano, o que é muito ruim, algo realmente nunca visto antes no fundo HGLG. Em contrapartida, lembra lá que eu falei para você do Walmart? É por causa disso daqui, tá? O HGLG ele consegue deixar alguns contratos no formato atípico, ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui significa que se o inquilino sair antes, ele tem que pagar multa, e normalmente as multas são pesadíssimas, tá? Então, quando ele consegue amarrar isso daqui com algum cliente, principalmente cliente grande, é bom, porque se o cara precisa sair antes, ele tem que continuar pagando por um determinado período. E o resultado disso não é outro, senão aqui um excelente desempenho do HGLG no longo prazo, até comparado com o IFIX e até mesmo o CDI, né, que está aí numa das mais altas históricas do Brasil. E agora que você já sabe que esses BOs não são lá grandes coisas e estão sendo bem administrados pelo HGLG, eu vou mostrar quanto eu preciso investir para fazer milão por mês, R$1.000 por mês com HGLG, e quanto eu preciso investir para fazer milão com o meu fundo imobiliário. E para fazer esse tipo de conta é muito fácil, é só ir aqui nesta aba Cálculo para Dividendos, vai na outra aba que está aberta aqui, colocamos o preço da cota R$ 159,20 e o rendimento de 1,10. Então, R$ 159,20 e o rendimento de 1,10. Aqui, nessa terceira linha, eu coloco quanto que eu quero. Eu quero R$1.000 por mês nessa nossa simulação. E vou precisar de R$144.000. Coloca lá nos comentários para mim o que você acha. Você acha muito ou pouco? Tá? Eu preciso saber qual que é a sua opinião para ganhar R$1.000 por mês sem fazer nada, ou seja, de uma forma passiva. Né? Você pode ganhar esse dinheiro aqui deitado, viajando, estando com seus filhos, com a sua família, fazendo o que você mais gosta, seu esporte, tocando um violino, um violão, lutando um boxe, sei lá. Fala pra mim, o que você acha? Coloca lá nos comentários. É muito ou é pouco? Beleza, Riquelme, mas vamos comparar agora com o seu fundo imobiliário do setor logística, tá? Se você não sabia, esse é o meu favorito, igual a minha bebê fala, papai, esse é o meu favorito. Esse aqui é o meu favorito de
fundo logístico, tá? E o motivo é porque eu acompanhei o IPO desse fundo, tá? Eu faço aqui de uma forma estratégica. Ações eu não entro em IPO, porque já o mercado tem ali mais de 50, 60 anos no Brasil, então a gente consegue selecionar empresas que estejam há pelo menos 4, 5 anos de listagem na bolsa. Fundo imobiliário não tem como você ser tão criterioso, tão chato assim, porque é um mercado relativamente novo por aqui, né? Então, só observando ali a gestora, os ativos, você já consegue decidir se vai ser um bom fundo ou não. Então, por esse motivo que eu tenho o XPLG ali desde o início dele da bolsa, salvo engano, foi 2017, 2018, tá? E aqui a gente compara que o preço da cota do XPLG está cerca de R$ 92, paga 0,74 por cota, e para eu fazer milão para ele no mês, precisa de 1.351 cotas, que vai dar R$125 mil. Então, para ver a diferença aqui de quanto que ficou de um fundo para o outro, eu coloco aqui igual na célula, clico aqui do HGLG, coloco o sinal de menos e aqui do XPLG, dou Enter e a diferença é de cerca de R$20 mil. Tá? Se você acha ou não 140 ou 125 mil reais para ganhar milão, aí é uma decisão pessoal de cada um. Agora, uma diferença de 20 mil reais para eu ganhar mais uma coisa ou mais outra é sim uma diferença grande. Para quem investe R$1.000 por mês, por exemplo, são 20 meses de diferença para você chegar no seu objetivo de R$1.000 por mês, né? E assim por diante. Pô, eu invisto R$2.000 por mês. Cara, você vai demorar 10 meses para conseguir o mesmo objetivo que eu faço com o XPLG. E tá a importância de você saber escolher os seus fundos. Isso eu faço de forma muito simples aqui com essa mesma ferramenta. Eu só venho aqui nessa primeira aba, né, que já em regra de forma nativa, ela vem em ordem alfabética. Coloco aqui o setor, né? Por exemplo, eu quero o setor de logística mesmo que estamos analisando. Foco no famoso verde, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Foco no verde, tá vendo que tá verde aqui? Clico aqui nessa setinha, coloco o maior para o menor e aqui eu já tenho de cara em ordem aqui decrescente todos os fundos com maior dividend yield acumulado só do setor logística dos últimos meses, tá? Aqui eu também vou ver a vacância dele, olha só esse primeirão aqui, 0 vacância, 15 ativas, tá? Então isso aqui é muito fácil, por isso que eu consigo filtrar de forma simples e fácil quais os melhores fundos, por isso que eu consigo receber mais ali em determinados fundos. Não é sorte, é técnica, isso é fácil, qualquer pessoa consegue fazer. Feito isso, é só ir lá, clicar no fundo e termina de fazer a análise, tá? É muito mais fácil, você economiza horas e horas de análise. Fora isso, você também leva essas abas aqui para cálculo de dividendos. Pô, será que vale realmente a pena? Tem também os dividendos das tops ações, tá? Vem sempre em regra aqui de forma nativa de ordem alfabética. É só dar um clique aqui e colocar do maior para o menor. Você vai ver aí as top ações que mais pagam na bolsa. Tem também a fórmula de Benjamin Graham, né? Ele fala que aquela ação que você quer comprar, ela tá com upside, ou seja, ela pode subir ou pode cair. E aí, curtiu essa ferramenta? Então, para você que ficou até agora e quer ter acesso a essa ferramenta topzera, eu vou deixar uma promoção por 24 horas de R$ 97 por apenas 37 conto. Mas é só 24 horas, então corre lá para pegar a sua enquanto ainda tiver tempo. E ainda de bônus eu vou te dar um e-book que tem 5 aulas tops que eu ensino como mexe em cada aba dessa para você realmente ter ali nas suas mãos uma mina de achar os tops dividendos, tanto de fundos imobiliários quanto de ações. E caso você queira aprender como começar a investir de verdade, eu vou deixar também um link aqui abaixo, um método exclusivo para quem quer começar, tá? Mas quer fazer, né? Quer começar de uma forma correta, segura, sem correr riscos desnecessários. Então corre lá também, clica no link para você pegar uma vaga para você. Tamo junto, até a próxima. Os